E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Resposta. Para fechar com chave de ouro essa trinca, a gente está recebendo aqui Cris Bueno, que é sócia do Sescom Barrier. Tem uma trajetória super legal que a gente já vai adentrar. E queria agradecer também mais uma vez o apoio da Zabo Engenharia, que é a sua construtora sinônimo de alto padrão. E também sinônimo de Jardins, bairro mais valorizado de São Paulo. Acesse zabo.com.br e já vai dando uma conferida no Symmetry Jardins, uma oportunidade de investimento sem igual na região. Cris, super obrigado, prazer enorme te receber aqui no Direito de Resposta. Prazer o meu, eu que agradeço aí o convite. Maravilha, a gente sempre tem aqui a nossa pergunta clássica de abertura, que é planejamento de carreira. E eu tenho muita curiosidade, porque você tem uma carreira sui generis, né? Você tem formação, dupla formação, na verdade. Antes você foi para o mercado financeiro e depois você fez a transição para escritório de advocacia. Então, passou por alguns bancos de investimento e já há alguns anos você está no Sescom Barrier. Essa trajetória ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Fazer as duas faculdades foi planejado, mas foi planejado meio que empurrado por sugestões. Então, quando eu estava na escola, eu gostava muito, tanto de matemática quanto de humanas. E aí ficava naquela dúvida do que fazer da vida. Aí eu falei, acho que eu vou fazer direito, porque eu adoro ler, adoro argumentar, adoro esse lado de que, na verdade, tudo tem duas facetas, né, raciocínio, né, e que, na verdade, se você pensar e achar argumento, você consegue chegar em várias conclusões. Mas gostava demais de matemática e não queria deixar a matemática de lado. Então eu falava, engenharia não dá pra fazer porque daí é muito matemática. Eu sou do interior de São Paulo, e aí eu fui num jantar, era um churrasco, de um amigo dos meus pais que tinha uma filha bem mais velha do que eu na época, que trabalhava já num banco internacional, tava morando até na Europa. E eu falei, eu não sei o que fazer, eu tava na 8ª série, hein, Renato? Eu não sei o que fazer, eu quero fazer direito, mas eu acho que tá faltando alguma coisa, eu não quero perder a matemática, porque eu amo a matemática, o que eu faço com a matemática? E ela tinha feito administração. Ela falou, Cris, vou te dar uma dica de quem já tá trabalhando e que tá vendo, né, o que você precisa, talvez, neste mundo de mercado financeiro ou de mercado jurídico você precisa ter os dois. Então, faça administração e faça direito. E na época não tinha ainda dupla graduação aqui no Brasil, nada disso. Então, se você quisesse fazer, você tinha que fazer duas faculdades ao mesmo tempo. E ela falou assim, conheço você, conheço seus pais, sei que você vai assumir o desafio, mas escuta, guarda aí na sua cabeça. E aí, naquele dia, eu tomei essa decisão. Eu falei para meus pais são médicos, grande frustração, nenhuma das duas filhas fez medicina. Mas eu falei, não, eu quero fazer as duas. E no fim, minha irmã, que é mais velha, acabou fazendo as duas também, antes de mim. Mas foi uma decisão de achar que tinha uma complementariedade, sabe? E quanto mais eu conversei com ela, mais eu falei, realmente, né? Assim, a administração, ela te dá... Você aprende um pouco de tudo, né? Mas você não se aprofunda necessariamente em nada especificamente. Tem um aspecto financeiro, matemático muito forte, contabilidade e tal. E o direito te dá o raciocínio, né? O raciocínio jurídico. Então, além... né, de aprender o que eu achava que eu queria já fazer da vida desde que eu sempre me vi não fazendo medicina. Então, a decisão foi um pouco nesse sentido. Aí, porque eu comecei com administração, foi empurrada pela GV, porque na GV você tinha que fazer estágio muito cedo. Então, como você tinha que fazer estágio muito cedo, eu comecei a procurar estágios, porque você precisa começar já no 3º ano. Então, você faz 4 semestres, no 5º semestre, o certo é você já estar estagiando. E eu sou aquela que faz tudo, né, bonitinho. Falei, então tá bom, então vamos procurar. Comecei a fazer entrevista e tal, e na época eu fui entrevistar num fundo de Private Equity. Private Equity estava começando no Brasil, foi em 1999, não tinha todo esse boom e esse monte de fundo fazendo investimento. E eu me encantei porque tinha o aspecto da avaliação
avaliação financeira, sempre gostei muito, dentro da faculdade de administração, de finanças. Então, toda a parte financeira, de negócio, de entender o racional, de ver perspectivas de futuro, mas tinha também toda uma negociação, né, de como você vai comprar, que tipo de acordo de acionistas você vai ter, como é que vai ser a saída, o que você tem que pensar e tal. Então, quando eu fui entrevistar, eu falei, gente, que maravilha que é isso, vou adorar. E foi isso. Então, acabei que o motivo de eu ter começado e ficado 15 anos fazendo mercado financeiro foi porque eu comecei estagiando necessariamente pela GV, porque ela exigia que eu estagiasse antes, e eu me apaixonei. E aí, a hora que eu me apaixonei, ficou difícil de soltar, até o momento que eu falei, agora tem que soltar. Não, muito bacana essa história, me chama muito a atenção, Cris, porque você basicamente decidiu com 14 anos. Eu já acho 17 muito cedo. Eu me lembro que há poucos meses atrás eu fui convidado para participar de uma feira de estágio. Perdão, não era feira de estágio, era uma feira de empregabilidade, enfim, falar futuro. E eu fui conversar com pessoas da 8ª série. E eu cheguei lá crente que as pessoas queriam fazer direito. Conversei com uma pessoa, perguntei, e aí, o que você quer fazer? Ah, tô entre direito, medicina e nutrição. Eu falei, realmente a pessoa não tinha a menor ideia, né? Ela pegou uma de cada área. Então, me chama muito a atenção você, desde cedo, já saber o que você queria. Não é só administração direito. Gosto de matemática, exatas. Gosto de humanas. Como é que eu vou unir os dois? É isso. E ouviu a experiência de uma pessoa que estava um pouco à tua frente, e a tua irmã também seguiu essa trajetória, que também é curioso, mas muito cedo. Você já contextualizou, já explicou o porquê que você começou pelo mercado financeiro. Mas como é que você fez essas duas faculdades concomitantemente? Porque, primeiro, não são quaisquer faculdades, administração e direito. Segundo, não é qualquer faculdade, é USP e GV, as duas difíceis de entrar e as duas que exigem muito ao longo do caminho. O que você acha que foi o teu ganho ao fazer as duas juntas e não uma e depois a outra? E o que você acha que você perdeu por conta dessa decisão também de fazer junto? Bom, não era fácil não, né? Porque a GV começava às 7 da manhã e a São Francisco terminava às 11 da noite, né? E a São Francisco é no centro, então até chegar em casa, você chegava praticamente quase meia-noite. Então foi uma época que eu acabei dormindo muito pouco. Eu acho que eu acostumei. Primeiro, assim, eu sempre fui muito ativa, eu sempre fiz muito curso extra. Então, né, e graças a Deus eu tive pais que nunca falaram não pra mim. Então eu inventava cursos, lá estavam eles me levando, e eu morava em Valinhos, tinha que levar pra Campinas. E lá ia meu pai me levar pra fazer tudo, e voltava do francês, e voltava do alemão, e voltava não sei aonde, fazia o violão, fazia não sei o quê. Então sempre fui muito ocupada e acostumada em ter que aprender a jogar vários pratinhos ao mesmo tempo. Mas daí comecei, primeiro o baque inicial foi mudar pra São Paulo. Minha irmã já morava aqui, mas eu ainda era uma menina do interior, que morava a 4 minutos da escola, né? Que ia de carro, que, né? Aí vem pra São Paulo com 17 anos, não tinha carta, tinha que pegar ônibus, tinha que pegar metrô. E eu não sabia como me locomover em São Paulo. E aí, primeiro foi esse baque. Segundo foi realmente a carga, porque a GV nos 2 primeiros anos é integral ainda, né? Então eu saía, pegava o metrô, ia pra Praça da Sé pra ir pra São Francisco. E aí voltava à noite, tinha que fazer leitura, tinha que fazer estudo e tal. Eu falei, gente, aí eu começava a ligar pra minha mãe, em época de prova, que era 20 provas ao mesmo tempo. Eu ligava, mamãe, não vai dar, não vou aguentar, não vai aguentar. Eu vou largar uma, vou trancar, não tem como. Ela, vai que dá, minha filha. Você consegue? Vai que dá. Ela tava certa, hein? Cada vez que passava, eu falava, nossa, deu, foi mais um. Olha só, não fiquei de nenhuma DP. Olha só, deu tudo certo, foi mais um. E assim foi. E eu fui me acostumando, Renata. Eu acho que eu tenho um grupo de mães da escola que fala assim, você quer fazer alguma coisa, dá pra Cris fazer, porque ela já não tem tempo, então ela faz melhor ainda do que quem tem. Eu acho que quanto menos tempo você tem, mais você administra melhor o seu tempo, mais você consegue entender o que você tem que priorizar, como priorizar e achar o caminho, sabe? Teve momentos, Renato, que eu chegava na prova e não sabia o que eu tinha que fazer, ou que tinha a prova que eu tinha esquecido porque eu não tinha anotado. Teve. Mas daí na hora eu chegava, tá bom, vamos lá, respira fundo, pensa em tudo que você já leu e aprendeu e vamos lá. E se não for bem nessa, se recupera na próxima e assim vai. E aceitar um pouco também que em algum momento eu ia falhar, em algum momento eu ia dar tudo certo, mas que no fim ia dar tudo certo. E deu tudo certo. Então foi um pouco assim, mas a transição não foi 100% simples, mas teve um empurrão aí dos pais que falaram, vai que dá, que você consegue. E sempre dá. Fácil não é. É realmente uma falta de tempo, é muita pressão. Se em uma faculdade, assim, já ficava desesperado, assim, semana de prova, imagina em 2 faculdades, com 2 cursos diferentes, uma exigência enorme. Então eu imagino a pressão que você não sofreu. Claro que olhando para trás é muito mais fácil, mas eu imagino que você vivenciou. Você acha que você perdeu alguma coisa por ter feito as duas juntas? Perdi muita piruada.
Porque a época de prova da GV era exatamente na época da peroada da São Francisco. Essa é a maior frustração que eu tenho, eu não consegui uma peroada. Mas fora isso, assim, acho que eu tive que falar muito não. E fazer escolhas e aceitar que não necessariamente eu ia ter aquela vida estudantil que todo mundo estava tendo. Mas não me doía, Renato, porque eu sabia da minha escolha, eu sabia onde eu queria chegar e o benefício daquilo, que ia ser 4 anos, né, que são 4 anos que coincidem, que iam me dar uma base muito mais do que se eu tivesse que ficar 9 anos estudando, ou se eu acabasse escolhendo uma naquele momento e deixando a outra de lado. Eu tive vários amigos que começaram comigo e acabaram trancando uma ou outra. Eventualmente até chegaram a terminar, outros nem chegaram a terminar a que trancou. Mas eu sabia que era assim, cara, são 4 anos, Cris, foca 4 anos. Aí depois disso você colhe os frutos, sabe? Então acho que era um pouco isso. Mas as peruadas, eu vou te falar, eu olho as fotos ainda dos meus amigos que às vezes postam e falo, caramba, eu não fui em nenhuma. Não conheci o que era a tal da peroada da São Francisco. Olha, mesmo não tendo me formado na USP, eu tive a oportunidade de ir em algumas e realmente se perdeu. Era maravilhoso. Então, pois é. E olha, toda na semana seguinte que todo mundo vinha contando as histórias malucas, eu falava, então tava fazendo prova de finanças, né? Mas fazia parte. Não, mas hoje você colhe a recompensa porque de fato foi um investimento muito grande de tempo. E hoje a gente vê de fato a tua carreira de muito sucesso. Você tem um escritório que quer parar de bater cabeça na hora de vender seus serviços? Então acesse agora liga.spoilerdas-vendas.com.br e conheça todas as soluções da Sapiro em parceria com a Spoiler para ajudar o seu escritório a continuar prosperando. Anota aí, liga.spoilerdas-vendas.com.br. Você contou por que você começou nessa área financeira, né? No mercado financeiro, depois a gente vai falar, você fez a transição para o mercado jurídico. Você ficou 14 anos em bancos de investimento, né? Então você trabalhou de 99 a 2013 no Goldman Sachs, Standard Bank e no UBS. Você começou como analista e chegou a ser diretora executiva, né? Quer dizer, foi um crescimento bastante importante. Como é que foi essa atuação ao longo desses 14 anos? Que desafios você encontrou em cada uma delas? E olhando para trás, o que você acha que contou para essas sucessivas promoções? Para fechar, e aí já fazendo um paralelo, né? O que tem de diferente e de semelhante com a sua atuação como advogada e sócio em uma Big Law? Bom, foram 14 anos de muito aprendizado. Assim, eu só tenho realmente a agradecer as chances que eu tive, né? Então, como eu falei, eu comecei num fundo de private equity. E aí eu estava lá ainda fazendo faculdade e veio a oportunidade de ir para a Goldman. Na verdade, minha irmã estava na Merrill Lynch na época. E o diretor da Goldman chegou para minha irmã e falou assim, você não conhece alguém parecida com você? Ela falou, tem uma bem igual. Você quer? Tá o currículo aqui. E aí me deu a chance de ir para a Goldman. E eu lembro que eu amava o fundo. E eu amava o sócio com quem eu trabalhava. Eu cheguei, eu recebi proposta para ir para a Goldman, para estagiar na Goldman. O que você acha? Ele, Cristina, você não tem nem que pensar. Você tem que ir. Né? Você tem que ir porque vai abrir uma oportunidade para você que você não precisa se limitar hoje, né? Você pode fazer essas escolhas mais para frente. Lá fui eu para a Goldman e foi um super aprendizado, uma experiência única, porque era um banco internacional, estruturado, com nome, com tudo já pensado. Então você entrava como estagiário, você tinha muito claro, né, qual era o seu caminho e que tipo de treinamento você teria e qual seria as regras de promoção e como é que tipo de deal você vai fazer. Então, era muito tranquilo. Então, ele te permitia aprender muito. Né? Além de eu ter tido a oportunidade de fazer operações enormes e que, assim, eu falava, gente, eu só tenho 24 anos de idade, como é que eu tô fazendo uma operação desse tamanho? Mas que te também força a você sair da sua zona de conforto, a ir atrás de mais, a aceitar os desafios, né? Mas sabendo que você tinha uma instituição, uma estrutura muito forte por trás. Então, foi muito bom. Eu, né, tive a oportunidade de morar fora, então fui transferida para Londres, fui transferida para Nova York, tudo em função da Goldman, e foi uma excelente escola aí que eu falo ainda que está no meu DNA, né? A cultura Goldman, na forma de trabalho Goldman e tudo isso foi o que me criou. Aí veio, falo que o primeiro empurrãozinho, quando você tá lá quentinha, bonitinha, achando que tá tudo calmo, você fala assim, agora já passou, né? Já fiz as 2 faculdades, imagina, olha, fazia as 2 faculdades e estagiava na Goldman. Então, assim, não era nem um pouco fácil. Mas eu falei, agora tá tranquilo, tá tudo bem, eu já tava lá como diretora executiva, não sei o quê. Aí vem, fala assim, não, Cris, vamos lá, vamos te desafiar de novo e vamos te dar uma outra oportunidade. Surgiu a oportunidade de ir pro Standard Bank, que era um banco sul-africano, que tinha acabado de receber capital chinês e queria expandir em mercados emergentes. E aí um dos mercados que eles queriam aumentar a presença era Brasil. E aí veio a oportunidade e falou assim, você não quer montar a equipe de M&A, de Investment Banking? Eu falei, gente, sério?
eu falei, nossa, eu tô aqui numa mega instituição, tudo é tranquilo, tá? Vou começar um negócio do zero no Brasil, porque o Standard era muito forte em alguns mercados, mas não necessariamente no Brasil. Aí eu falei, quer saber? Acho que é a chance de eu empreender, é a chance de eu sair de uma estrutura enorme em que eu tenho tudo, né, ali a uma teclada e começar a criar do zero. Então, montar a equipe, ir atrás de cliente, vender o serviço, montar a estrutura de PowerPoint, forma de apresentação, treinar as pessoas, né? Não tinha um sistema de treinamento, eu tinha que treinar as pessoas. E foi o que eu acho que me fez crescer muito. E eu aproveitei muito essa oportunidade para aprender a crescer e a me desenvolver outros skills, né? Eu já era muito boa tecnicamente pela Goldman, mas eu precisava desenvolver outras coisas. Aí quando você tá de novo achando, nossa, agora vai tranquilo, né? Tô criando uma equipe, tava com uma equipe super legal e tal. Veio o UBS querendo remontar. E aí ele queria remontar e ele veio assim, você não quer? Eu falei, olha, mas eu só vou se eu for com a equipe toda, eu não posso, prometi, né, vendi um sonho para um monte de gente, né, em apostar no desenvolvimento aqui do negócio, então vamos todos. Ah, não, é o que a gente precisa, porque a gente está remontando. E aí foi uma super oportunidade de juntar as duas coisas. Eu tinha a estrutura antiga da Goldman, né, um nome muito forte como o UBS, mas eu tinha ao mesmo tempo um empreendedorismo, por quê? Porque eu estava voltando a remontar o UBS aqui no Brasil. Óbvio, eu continuava o Banco Global que sempre foi, mas ele precisava no Brasil retomar e começar as coisas de novo. Então foi super legal e foi uma mega oportunidade. E aí, assim, o que aprendi nesse período todo, além da parte técnica, né, acho que, Renato, é relacionamento com o cliente. Você acaba tendo muito, quando você está no banco, você tem muita interação com a diretoria, com o diretor financeiro, com o diretor de novos negócios. Então você começa a entender muito o racional por trás de qualquer operação, de qualquer escolha, de por que eu vou comprar ou vender esta unidade de negócio ou um outro negócio, eu vou lançar um novo produto, a decisão se eu cresço organicamente ou se eu faço um crescimento via M&A. Então, tudo isso, assim, acaba te dando muito conhecimento de negócio, né? Além do conhecimento financeiro e além do conhecimento de desenvolvimento de relacionamento com o cliente. Então, acho que tudo isso foi uma base muito importante para eu fazer a transição que eu sempre quis, né? Eu, desde que eu era estagiária, eu falava assim, não, um dia eu vou advogar, um dia eu vou advogar. Eu só não sabia quando. E aí, era um negócio que eu estava esperando o momento chegar, né? E às vezes a vida vai... Porque eu falo, nossa, mais uma vez, uma oportunidade e tal, e agora? Eu vou agora ficar um tempão no BS? Não, acho que teve momentos que eu falei, agora acho que está na hora de eu tentar. E aí veio a oportunidade de eu poder fazer essa migração, né? Então, eu acho que foi com 15 anos de experiência, que eu acho que também foi um período bom. Eu já tinha uma bagagem muito boa para carregar e para fazer uma trajetória diferente dentro do escritório, né? E é preciso muita coragem, porque por mais que você tivesse essa vontade e esse objetivo, e que tivesse ali na tua linha, na tua trajetória, você já era diretora executiva. Você tinha uma posição super relevante e importante, tinha passado por 3 casas, com culturas diferentes, vivido muita coisa, então você tinha muita coisa ainda por viver e você abriu mão de tudo isso para ir para o escritório de advocacia, uma Big Law, né, o Sescon Barrier, mas no final do dia até com um downgrade, porque você entra lá não como sócia, você entra lá como uma advogada sênior, né? Você contou o que te levou a fazer essa mudança, né? Que era um objetivo teu, né? Mas que impactos que você sentiu, especialmente no começo? Mesmo tendo essa rodagem, essa experiência, você muda de mercado, vai para o escritório, qual o impacto que você sentiu? Você acha que essa experiência prévia, esse background, né, como banker, te ajudou ou dificultou na aceitação dos seus pares e clientes? E por quê? E para fechar, você acha que você já estava pronta para uma posição de sociedade nessa mudança ou foi melhor entrar como sênior para se adaptar? O momento que eu decidi foi, eu falo assim, aquele momento que eu brinco que foi com 35 anos, estava perto dos 35, estava 34. Parece que todo mundo tem um comichão, né? Eu já ouvi falar que tem um comichão dos 35, que você começa assim, nossa, agora eu preciso, né, direcionar minha vida e tomar protagonismo no que eu quero decidir e tal. E aí veio a chance, né, de eu sair do UBS de uma forma tranquila, e aí eu falei, agora vai. Aí eu falei, mas como é que eu vou? Nunca advoguei. Eu já trabalhei muito em muitas operações, já revisei e negociei muitos contratos, mas eu nunca advoguei. Como é que eu vou fazer essa transição? E aí eu só tenho a agradecer, né? Eu já conhecia a Maria Cristina e o Marcos desde que eu era estagiária. Já os admirava.
já adorava o jeito que eles advogavam, porque não era um jeito único, exclusivamente de vírgula do contrato, era um jeito sempre olhando de qual que é o racional da operação, o que a gente está tentando tirar dessa operação, como é que a gente protege juridicamente o objetivo final, né? Além da parte técnica, que ela é premissa, né? Mas eles tinham já essa visão de negócio. E aí eu pedi... Na verdade, eu não tive coragem de ligar para a Ana Cristina direto, porque eu falei assim, vai achar muito estranho. Ela recebeu meu currículo através de uma outra amiga. E aí, a hora que ela recebeu o currículo, eu falei assim, eu não estou entendendo, recebi seu currículo aqui, Cris, né? Ligou no meu celular, falei assim, o que é? Eu falei, não, Cris, eu quero advogar. Eu sempre quis. E eu acho que agora eu estou no momento de vida, de carreira, que eu quero fazer essa transição e quero tomar a oportunidade para mim. E aí ela falou assim, você tá séria ou você tá doida? Eu falei assim, eu tô muito séria, Cris. E é onde eu quero terminar a minha carreira, é onde eu quero envelhecer. Né? Eu acredito que advogado, quanto mais cabelo branco você tem, mais te valorizam. E é isso que eu quero. Eu quero trabalhar até o meu cérebro me permitir. Né? Ela falou, então vem conversar aqui. E foi muito bom. Por quê? Porque ela já me conhecia na minha carreira de mercado financeiro e já entendia também o que eu ia precisar de apoio. Aí eu falei, Cris, preciso, né, me atualizar, pegar todo o histórico. Eu sei negociar, eu sei muito bem o que tem no contrato e qual é o racional do contrato, mas eu preciso me atualizar. Ele falou, não, a gente te põe com pessoas boas e você vai se adaptando. E eu e o Marcos estamos aqui para você o que você precisar. E foi isso. Então, a escolha, Renato, de vir como sênior, para mim era importante porque eu precisava fazer um test drive. Eu precisava ver se de fato eu tinha a base que eu acreditava que eu tinha em função da experiência de 15 anos para advogar. E eu precisava também permitir que eu acordasse de manhã e falasse assim, tá, já me atualizei, já sei o que eu preciso, já tenho certeza que eu sei o que eu já sabia, porque a Cristina sempre fala assim, Cris, eu sei que você sabe, porque eu já te vi, né? Porque você não advogou, você advogou sim, é que você não tinha, assinava o contrato, né? Mas você era que negociava muito dos contratos. E aí, esse período de sênior foi pra mim isso, foi duas coisas. Um, pra eu me convencer de que a decisão era correta e que eu podia ser uma advogada realmente boa e com uma trajetória e um perfil diferente, um conhecimento diferente. Pra eu me adaptar ao mundo do escritório, que é completamente diferente de um mundo de banco, mas para eu poder me preparar para a carreira, sabe? Eu acho que era até uma forma de eu me convencer, Renato. Era um período que eu precisava para eu ter certeza que a minha escolha estava correta, sabe? Que eu não estava fazendo algo errado em termos de carreira. Acho que foi por isso. E a adaptação de Big Law, assim, acho que a principal diferença, sabe qual foi pra mim? Foi estrutura. Porque, assim, nos bancos, né, você ligava pra qualquer coisa, tava tudo lá na mão, assim, era muito já estruturado. Desde RH, tecnologia, não sei o quê, tudo era muito fácil. E quando eu entrei aqui, eu vi, nossa, as coisas funcionam, mas não é exatamente igual. Por quê? Porque é empreendedorismo o tempo todo. Então, o sócio tem um protagonismo em muita coisa. E acabou que eu pude também adicionar com isso muita coisa de experiência, falando, olha, nos bancos a gente fazia mais ou menos assim, podemos pensar dessa forma, podemos pensar de outra forma. Então, eu acho que foi um mix e grande parte foi porque eu também encontrei com pessoas que eu já admirava e que já me conheciam e que podiam me dar esse suporte. Eles acreditavam em mim porque eles conheciam o meu potencial. E é muito legal você contar essa história, porque eu acho que, primeiro, tirar o chapéu, porque exige muita coragem, Cris, muita. Você estava confortável, aliás, várias vezes você estava confortável e sair da zona de conforto. Mas mudar de mercado, mesmo que você tenha essa vontade, esse objetivo, depois de tantos anos, mercado financeiro, que não é um mercado fácil, que exige demais, que pressiona demais, onde você teve sucesso, e ir para um escritório, assim, por isso que eu entendo a pergunta, né, da Maria Cristina, mas não, você de fato era uma coisa que você queria, né? Você refletiu muito sobre isso. Então, assim, tirar o chapéu porque exige muita coragem mesmo. Mais do que isso, né, trazer a tua experiência e tua vivência no mercado financeiro. Né? Você já fazia isso, como a Maria Cristina comentou, mas de uma maneira diferente, você traz a tua bagagem, a tua experiência para uma Big Law, né? Que tem a sua estrutura, claro que tem, né? Mas está comparando com os principais bancos de investimento do mundo. Então, muito interessante. E aí, eu queria saber, porque você comentou um pouco dessa transição, mas primeiro de tudo, vamos voltar alguns anos atrás. Eu queria, seja sincera, hein? Queria que você trouxesse, primeiro, a sua visão, quando você estava do outro lado da mesa, lá como banker, a sua visão dos serviços prestados pelos advogados. E como é que você usou a teu favor essa experiência do lado do mercado financeiro quando você migrou para o mercado jurídico? Acho que eu tive a sorte, né, de fazer algumas operações grandes com grandes escritórios estrangeiros e com grandes escritórios brasileiros. O que eu mais admirava era aquele advogado que funcionava como um trusted advisor, então como um conselheiro de fato da operação e não simplesmente que estava escrevendo o contrato.
né? Ele entendia o racional, ele sabia quais eram os principais pontos que o cliente tinha que se preocupar, o que era um risco de fato, o que era um risco aceitável, como administrar o risco e como simplificar e explicar o risco para a tomada de decisão, além de entender o racional do negócio como um todo. Eu falo até hoje, o contrato ele é nada mais do que uma fórmula. Né? Se você puxa de um lado, você está colocando o risco para um ou para outro, o risco é dinheiro. Então, se você entende isso, entende a lógica econômica do deal e a lógica econômica do racional de estar fazendo aquela operação, você consegue se tornar um melhor advisor. Então, você não pode ser só um advogado, você tem que ser um advisor, você tem que ser o trusted advisor daquele cliente. Aquele cliente tem que ligar para você e falar assim, o que eu faço? Eu sigo em frente ou não sigo em frente? Não, e a cláusula de indenização vamos escrever desse jeito ou vamos escrever de outro jeito. Obviamente, a cláusula de indenização tem que estar muito bem escrito, o contrato tem que estar muito bem escrito. Mas aonde você está adicionando valor? Você está adicionando valor no advice que você dá de fato. Então, na assessoria de racional, de olha, esses são os riscos, cuidado com isto, olha, você está confortável com isso? E ajudar o cliente, que é não jurídico, a resumir muito mais. Então, eu via isso nos advogados que eu admirava e eu achava que era isso que eu podia trazer também, porque eu já tinha essa visão além da visão financeira. Toda a discussão de ajuste de preço, etc., que é algo que às vezes complica um pouco, para mim é muito mais fácil, porque eu já entendi e conhecia fazer planilha. A coisa que eu mais sinto falta é fazer planilha, tá, Renato? Eu sinto falta no Excel. Mas era essa a visão. Eu acho que era um advogado, um bom advogado, ele é um bom conselheiro, muito mais do que só olhando para o que está no contrato. O contrato tem que estar muito bem feito, mas além disso você tem que ajudar o cliente a pensar e a ajudar na tomada de decisão. E é importante mesmo, principalmente a depender do cliente que você está atendendo, pode ser um negócio da vida dele. Então ele quer ter não só a segurança técnica, mas a segurança de um confidente, de um conselheiro, de uma conselheira, né? Então é importante você trazer. E que está pronto para falar. Né? Faça, não faça, olha, você entende este risco e está disposto a tomar esse risco? Porque muitas vezes você entra só no direcionamento, tem que fazer o contrato, então eu vou negociar o contrato, aí eu vou discutir esta cláusula, aquela cláusula, não sei o que, tá bom, as cláusulas estão boas, mas você sentou com o cliente, viu, assim, você está pronto, você entende que é isso que vai acontecer no dia seguinte com você? Se de fato é isso que você quer, né, para sua vida? E eu acho que isso é o bom advogado, né? Ele realmente, ele é aquele conselheiro de confiança. E você construir esse tipo de relacionamento é o que te traz valor ao longo prazo, né? Não só saber escrever um super contrato. Não, sem dúvida. Isso me remete até ao episódio que eu gravei com o Tito Amaral, que é CEO do Machado Meyer. Quando eu perguntei para ele sobre inteligência artificial, ele falou, olha, a inteligência artificial ela é importante, mas ainda não vai levar o cliente para almoçar. Ela não vai ser um trust advisor. Ele usou exatamente esse termo, por isso que me remete a esse episódio. E é isso, é a questão da segurança. Tudo bem, você está fazendo uma operação de 2 grandes empresas, é uma coisa, né? Mas muitas das operações envolvem, no final do dia, pessoa física. É a empresa, mas você tem muita pessoa física e o impacto na vida dela. Então é importante você trazer essa questão e essa bagagem, essa experiência que você trouxe ao longo dos anos. Foram muitos anos do lado do mercado financeiro e muitos anos já no mercado jurídico atuando com diversas operações. E você é, de fato, uma referência quando a gente fala em M&A Private Equity, por um lado ou por outro. Nesses 20 anos, ou pouco mais de 20 anos, tem alguma operação que foi mais emblemática para você? E se sim, por quê? Tem algumas que foram marcantes, acho que no desenvolvimento meu de carreira e pessoal. Acho que de banco teve uma que foi muito, muito grande, que eram 2 empresas de bebida se juntando, criando uma empresa global enorme. Eu era muito nova. A operação era muito complexa, envolvendo realmente contrapartes muito relevantes. Eu tive que viajar o mundo, era Paris, Canadá, Londres, Estados Unidos, e sempre na época não tinha celular, você tinha que ficar escutando voicemail no aeroporto, sabe, no orelhão do aeroporto. Então, mas que eu trabalhei muito. E por que foi muito importante? Porque eu assumi um protagonismo muito cedo. Eu era muito jovem para o que eu estava fazendo, mas é porque eu assumia o desafio. Então, eu fui muito detalhista e cuidadosa. E naquela oportunidade, eu tive a oportunidade de sentar com CEOs de grandes empresas, com empreendedores, né, conhecidos globalmente, para ajudar a tomar a decisão se a operação fazia sentido ou não fazia sentido. Além de ter que revisar um contrato em lei americana super enorme e complexo,
complexo e entender todos os meandros daquilo e como é que economicamente impactava o meu modelo financeiro. Então, aquela operação me transformou. Aí teve uma operação, quando eu mudei de banco, que foi uma operação com um cliente chinês, que foi muito importante para mim também, porque primeiro foi relevante porque eu estava criando uma nova placa, então eu estava tendo que provar o valor, né, da assessoria fora da placa, mas além disso era o primeiro investimento no Brasil, então não conheciam o Brasil e eu tinha que ir lá e explicar o detalhamento e testar o modelo financeiro e testar e responder todas as perguntas e dúvidas muito conceituais até de Brasil. E era já numa posição de liderança, de tipo, sou eu, não tem mais ninguém para olhar para cima, porque na Goldman Sachs tinha alguém para olhar para cima. E não, sou eu que tenho que bancar e recomendar ou não recomendar fazer, né? E também me transformou, também me fez crescer muito. Aí no escritório acho que teve uma com um cliente muito querido meu, que é um cliente que me acompanha desde o banco. Ele sempre me conheceram e falaram: Cris, você mudou de profissão, mas a gente continua com você porque a gente te conhece e sabe como é que você vai cuidar, né, da empresa. Então com eles eu já fiz umas 6, 7 operações, mas a primeira foi enorme, cheia de cisão, incorporação pra cá, tinha um monte de impacto tributário e tal. E aí eu me diverti porque eu fiz a modelagem financeira no Excel ao mesmo tempo que eu fazia o contrato e os atos societários e discutia os impactos tributários e tal. Então ali foi onde eu vi um grande valor do conhecimento que eu estava trazendo do banco, não só pelo relacionamento que eu já tinha com o cliente, mas também porque eu entendia muito o numérico, né? De novo, cada decisão que você toma, jurídica, ela vai ter um impacto econômico. Então, se eu soubesse, né, como eu sabia fazer a planilha, eu conseguia até mudar forma de fazer a reestruturação societária e tal, em função daquilo. Então, para mim, foi muito legal. E aí teve uma privatização que eu fiz, que foi muito importante, porque eu aprendi muito e eu juntei tudo que tinha do escritório, né? Acho que foi um projeto que a gente teve que usar todas as áreas, né? Direito público, direito regulatório, CAD, trabalhista, fiscal, societário, tudo muito junto para fazer o projeto ficar de pé. Mas mais importante, Renata, é porque eu conheci daí meu marido dentro do escritório. E aí me transformou também, me deu uma oportunidade também de fazer, né, um relacionamento muito legal com uma pessoa que me adiciona muito. Acho que foram essas, assim, que se você me falar, Cris, sabe que você vai guardar no coração, você sempre vai guardar, mas tem muitas operações muito legais e tem operações pequenas que foram extremamente complexas e tem operações grandes que foram relativamente simples, mas que também se adicionou muito valor. Eu só tenho a agradecer, acho que a minha trajetória até hoje, Renata, eu fui muito sortuda de uma certa forma, porque eu tive operações muito legais para fazer. E aprendi muito e conheci pessoas muito legais, sabe? Então é até difícil às vezes escolher, mas acho que essas me marcaram um pouco. Não, e cada uma aí tem uma questão, né? É muito legal que você trouxe. E não é sorte não, viu? Porque tudo que você passou e as decisões que você tomou com muita coragem, que 99,9% das pessoas não o fariam, isso não é sorte não. Né? É claro que isso é uma consequência, né, que o pessoal chama de sorte, mas é muito em decorrência de tudo que você fez, né, e das decisões que você tomou. E já que eu tenho certeza que nosso público adora morar bem e fazer o melhor investimento, a Szabo Engenharia, construtora que é referência em alto padrão, tem uma oportunidade incrível nos Jardins, que é a região mais desejada e valorizada da capital paulista. Afinal, é o lugar onde tudo acontece. Então, se você quiser viver bem e também investir e garantir uma renda futura, é hora de você conhecer o Symmetry Jardins. Localizado em plena Alameda Itu, entre as estações Consolação e Oscar Freire do metrô, Symmetry oferece modernos apartamentos de 2 dormitórios, com 51 e 71 metros quadrados. O lazer tem piscina no rooftop, que proporciona uma vista panorâmica para toda a região. Fora academia e coworking para facilitar o seu dia a dia. Essa é uma oportunidade sensacional para morar e principalmente para investir, porque os jardins são uma região muito procurada, muito fácil de alugar. Pelas metragens e pelo estilo dos apartamentos, Symmetry é renda garantida. Acesse szabo.com.br e garanta sua unidade. Você vai negociar diretamente com a diretoria. E se você estiver em São Paulo e quiser conhecer pessoalmente, o estande de vendas fica na Rua Augusta, 2183. Symmetry Jardins é mais uma exclusividade da Szabo Engenharia. Quando você mudou para o escritório, lá para o Sescom, você falou, olha, eu fui como sênior porque eu queria testar. 3 anos depois, você se tornou sócia. Quando que você sentiu que você estava pronta para se tornar sócia do escritório? Teve algum momento, algum episódio? E o que mudou no dia seguinte? Acordou, hoje eu sou sócia. O que mudou? Primeiro, assim, foi
3 anos, que é relativamente rápido, mas eu queria te falar que foi mais especial ainda, porque foi depois que eu voltei da minha licença maternidade. Então, eu tive minha filha em junho e eu fui promovida em dezembro. Então, assim, pra mim, isso foi uma indicação muito grande do escritório também de como estava apostando e que, independentemente de que era mãe de primeira viagem recém-feita, isso não ia atrapalhar a questão da sociedade. Acho que o momento que eu me senti pronta foi o momento que eu tive o feedback dos clientes, que eles já estavam vendo o valor que eu conseguia agregar para eles como advogada, como uma assessora de confiança, como uma pessoa que via o contrato no mínimo detalhe na vírgula, mas que ao mesmo tempo estava sempre olhando para o todo, né? Não só para aquela micro árvore, mas para a floresta, ajudando eles a tomar a decisão. E foi tanto clientes que já eram do escritório, como clientes novos, como clientes que estavam me acompanhando já desde a época de banco. E naquele momento que eu comecei a sentir, falei assim, nossa, eu estou conseguindo agregar valor. Eu estou conseguindo ser o que eu quis ser e o que eu construí por esses 15 anos para ser. E naquela época já 18 anos de profissão. Então, acho que naquele momento eu falei assim, tô pronta. Sabe? Tô pronta para ser uma sócia com uma trajetória diferente, com uma bagagem diferente, que pode adicionar para o escritório e para os clientes uma forma de agir diferente, mas que é muito parecida com a forma de pensar do escritório, sabe? É isso que eu acho que também, por que deu certo, talvez, Renata? Porque eu vim para onde eu vim também, porque eu encontrei pessoas que pensavam muito parecido, ou que eu já admirava muito, e que já tinham uma cultura muito parecida com a cultura que eu cresci, né? E que eu sempre quis cultivar. Então, acho que naquele momento eu estava pronta. Foi surpresa, porque acho que, assim, sempre ficava aquela duvidazinha, será que vai ser? Eu sei que a decisão de convidar para a sociedade é uma decisão super complexa, e hoje participando, né, da administração do escritório, etc. Eu vejo que é mais complexa ainda, porque você está lidando com todo mundo, né, vira sócio, todo mundo é junto, todo mundo é um negócio conjunto. É diferente de quando você é empregado e você tem um chefão lá, sabe? Todo mundo é uma parceria, né? É uma grande quase família. Então, para mim foi muito especial o momento, foi muito especial, não só porque foi uma validação da minha decisão, né, de mudança de carreira. Eu falo assim, então deu certo mesmo. Então o que eu queria e o que eu construí deu certo. Foi uma validação de que eu podia ser mãe e que eu podia ser sócio e podia continuar crescendo na carreira. E foi uma validação de que eu estava conseguindo entregar o que eu me propus a entregar. Então para mim foi muito especial. É muito bacana essa história, né? Como você contextualiza, como você já se sentia pronta no momento que você se sentiu e que concomitantemente veio o convite. Por falar em convite, quando ele veio, como ele veio. Dia seguinte, o que mudou? Se é que mudou alguma coisa. Bom, foi Maria Cristina que me convidou na sala dela. Ela falou, Cris, você já sabe, né? Eu falei, sei o quê? Ela falou, não, a gente quer te convidar pra sócia. Eu falei, sério? E assim, 6 meses depois de ter, né, nascido. Eu falei assim, sério? Cris, você já sabe, você tá pronto. Eu falei, nossa, Cris, será que eu vou entregar? Será que vai dar certo? Ela falou, Cristina, olha a quantidade de desafio que você já enfrentou. Você acha que só mais esse não vai ser diferente? Aí você dorme, acorda no dia seguinte, você continua trabalhando igual. Só que com um peso maior, com uma responsabilidade maior, com aquela insegurança e angústia. Será que eu vou entregar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou superar mais esse desafio e mais esse passo, né? E aí você respira fundo e fala, vai que dá. Acredita, confia que dá, que se você continuar se esforçando vai dar, e foi muito bom. Acho que primeiro ano você, né, vai se adaptando, depois você vai conseguindo entender como que você age como sócio, ao mesmo tempo como é que você usa a estrutura do escritório, como é que você interage com todos os sócios do escritório. Então foi uma trajetória bem legal, mas eu lembro bem da Cristina, eu lembro, mas por que você tá surpresa? Será que eu tô pronta? E tava. Então acho que aí eu também tenho que acreditar nas pessoas que às vezes olham, né, de fora e falam assim, sim, você tá pronta e vai que dá, que você consegue. Já dizia sua mãe lá atrás, né? Quando já dizia minha mãe, vai que dá, bem dela. A faculdade junto. Mas é interessante isso que você traz, porque no dia seguinte eu continuei trabalhando, ou a visão da Cristina é que eu já estava pronta. Normalmente, quando você recebe um convite para a sociedade, é uma mera formalização, porque na prática você já é. Você já se sentia, por mais que, entre aspas, você ficou surpresa com o convite, porque sempre surpreende, mas você já se sentia pronta. E você seguiu a sua rotina, claro, com mais desafios, com mais pressão, com mais tudo, mas seguiu a tua trajetória, né, de sucesso.
Por falar em trajetória de sucesso, a sua carreira ela é cheia de sucesso, mas também cheia de desafios, de obstáculos, e você foi superando cada um deles. Você acha que você teve que superar ainda mais obstáculos do que você superou por ser mulher? E você tem uma trajetória em dois mercados de alta performance que exigem muito. Além disso, você também é mãe. Como você faz para girar tantos pratinhos? Bom, a questão de mulher, acho que eu nunca senti... Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou de uma família de mulheres muito fortes. Então, eu tive uma bisavó muito forte que saiu de São Paulo e foi virar professora no interior de São Paulo porque ela queria ser professora e largou irmãos e pais aqui e foi. Tive uma avó que criou 3 filhos e trabalhava 3 turnos para poder criar 3 filhos. Tenho uma mãe que trabalha muito, é uma profissional excepcional no que faz. Então, eu sempre tive a referência de que ser mulher ou não ser mulher não muda nada. O que muda é se você está se esforçando ou não e se você está levando o desafio a sério. Então, para mim, sempre foi um desafio. Eu nunca me vi. E olha, trabalhei mercado financeiro é muito mais díspare a questão de número de mulheres. Teve momentos que eu era sempre a única mulher na sala, mas eu não me via, Renata. Eu via assim, é um desafio. Então, como é que eu vou assumir o desafio de entregar o meu trabalho, de fazer o meu trabalho, de me colocar de uma forma firme, da mesma forma que seria qualquer outro desafio para qualquer outra pessoa, independentemente do sexo, sabe? Então, acho que os desafios foram muitos, mas eu acho que eu fui muito bem treinada, estruturada, não sei, ou com exemplos maravilhosos que eu só tinha que seguir. Eu falava assim, cara, se deu tudo certo, vai continuar dando certo, é só trabalhar. Abaixa a cabeça, trabalha, respira fundo e vai que dá. O vai que dá faz parte da família, assim. Então, acho que... E tudo foi uma trajetória, sabe? Cada desafio, cada pedra que você tinha que pular era um aprendizado. Pra mim, tudo foi aprendizado. Chorava? Choro. E eu sou chorona. Mas tudo bem. E aceitei também, sabe, Renato? Então, quando eu sabia que eu ia chorar, por exemplo, que tinha momentos muito tensos, eu entrava no banheiro, no banco, ia lá, chorava. Voltava, lavava o rosto e voltava à reunião. Tá tudo bem. E aceitava que eu precisava daquela forma de me colocar pra fora também. Então, acho que foi me conhecer um pouco. E aí é isso dos pratinhos. Então, sou mãe, sou profissional, sou sócia, tô no conselho do escritório. Amo tudo que eu faço. Me questiono todos os dias, será que eu passo tempo suficiente com ela, tal? Mas eu aceito que alguns pratinhos vão quebrar de vez em quando, vão rachar, mas daí você acha uma cola muito boa pra colar e tá tudo bem, entendeu? E o fato de ter uma rachadura ali não vai criar um trauma de vida. Eu lembro logo que eu voltei a trabalhar, fui perguntar e falaram assim, Cris, é o seguinte, quando você estiver com ela, você tem que estar presente, independentemente se é 5 minutos, 10 minutos ou 5 horas. Mas aqueles 10 minutos tem que estar presente. E é isso que eu tento. Então, eu tento sempre equilibrar de quando eu estou fazendo uma coisa, eu estou focada e presente. Então, eu estou no escritório, eu estou focado e presente. Estou com um cliente numa reunião, eu estou focado e presente. Estou com você aqui, estou focado e presente. Estou com a minha filha, estou focado e presente. Estou fazendo meus hobbies, eu estou focado e presente. Mas também aceito que eu vou falhar, né? Da mesma forma que eu aceitava na faculdade, que de vez em quando eu ia esquecer que tinha prova ou o que for, eu aceito hoje que de vez em quando algum prato vai cair. E eu acho que é isso que as pessoas têm que aceitar. Ninguém é super mulher, ninguém é Mulher Maravilha ou super-homem e que de vez em quando não vai dar tudo certo, mas que tudo bem. No dia seguinte você acorda e você acha uma forma de colar aquela pecinha que descolou. Como diz o outro, só tem uma coisa na vida que não tem jeito. Só uma. De resto, a gente consegue de um jeito ou de outro ajustar. Exato. Então, ainda não inventaram, né, uma solução para isso. Mas fato é que, assim, somos seres humanos, passíveis de erro, né? Passíveis de fracasso, faz parte do jogo, a gente não vai agradar a todo mundo, né? Então, assim, é uma situação absolutamente natural, né? E eu acho que o que você trouxe que é qualidade de tempo, né? É isso. Então, assim, tá com os filhos, poxa, chega, deixa o celular ali, vai curtir, vai brincar, etc. Agora é a hora do trabalho, agora é a hora do trabalho, né? Então, acho importante você também trazer essa visão, porque muitas vezes, e às vezes as mulheres colocam uma pressão muito grande nas costas, né? De tem que ser uma super mãe, tem que ser uma super profissional, que não pode falhar, e não é bem assim, né? Então é importante de uma profissional que tomou tanto risco, que trilhou uma carreira de sucesso, que ainda tem muito sucesso pra frente, mas que fez escolhas, trazer esse exemplo e faz parte do jogo. Por isso, sempre que eu entrevisto uma mulher, eu faço questão de perguntar isso, porque é exemplo para as outras, né? Então é muito legal você trazer essa sua experiência. Aceitar. Aceitar que você vai falhar. Ninguém é super mulher, entendeu? Então não adianta. Você tem uma trajetória de muito sucesso até aqui. Primeiro, do que você fez até aqui, algum arrependimento? Segundo, eu tenho muita curiosidade. O que você imagina para o teu futuro? Porque você já mudou, né, de mercado financeiro para jurídico. Para onde que você vai? Para que novo mercado?
Brincam aí. Qual que vai ser o terceiro, Cris? Perto dos 50, né? Pra onde você vai mudar? Não me arrependo. Acho que tudo foi um super aprendizado, uma super trajetória. Não foi fácil. Teve vários momentos que eu falei, vou desistir, desde a época de faculdade. Mas que vinha aquela sensação de tipo, não, aceita o desafio, respira fundo e as coisas vão se ajeitando e você vai enxergar, né, a luz e o próximo passo e respira e aceita. Futuro, eu acho que assim, hoje, Renato, não quero mudar, adoro, tô muito feliz com a minha decisão. Foi assim, uma mudança que foi muito importante pra mim, pra vida e porque eu quero fazer e o que eu quero contribuir. Então, o que eu me vejo é ficar no escritório, é ajudar na governança do escritório. Eu acho que esse convite de ter ido pro conselho pra mim foi muito importante. As transições que a gente tá tendo dentro do escritório e todo esse crescimento e melhoria da governança para mim está sendo muito legal de acompanhar, de estar junto. Então é contribuir, né, para a instituição e me aposentar aqui, mas quero bem velhinha, porque é aquilo que eu te falei, o motivo de ter mudado para advogada é que eu quero trabalhar até a minha mente me permitir. Não gosto de parar de trabalhar e ninguém em casa parava de trabalhar, então eu continuo trabalhando até a cabeça permitir. Mas hoje que eu me vejo aqui, eu acho que eu realmente me encontrei, eu acho que, eu brinco, né, daqui a pouco vai ser 15-15, depois vai ficar mais escritório, mas quem sabe, escritório como um Trusted Advisor, na verdade, é juntando os dois. Então, a terceira fase é juntar os dois conhecimentos e as duas experiências. Acho que é um pouco isso. Não, e é muito bacana, porque quando você fala de futuro, poxa, tem tanta coisa ainda para você viver no escritório, né? Tudo bem que você tá há alguns anos só e tem muitos mais pela frente, mas você entrou como uma advogada sênior, já virou sócia, faz parte do conselho, o mercado tá mudando, as coisas estão mudando, a sociedade tá mudando, então sempre tem trabalho, sempre tem desafio. E eu entrevistei o Madrone e ele me chamou a atenção por uma coisa muito interessante. Ele falou, as pessoas têm a impressão de que empreender é montar o teu escritório. Pelo contrário, ser sócio é empreender. Como você já trouxe ao longo desse episódio, todos os dias. Então tem muita coisa para você fazer. Você contou, Cris, muito do teu lado PJ aqui, o que você vivenciou desde o começo da tua trajetória até hoje. Mas quem é Cris na PF? Cris na PF. Então, primeiro, mãe, né? Que ama fazer as festas de aniversário da filha. Eu adoro montar, assim, eu era aquela que põe o docinho na mesa e monta a decoração inteira e pensa por 7 meses como é que vai ser a decoração. Pra mim é o evento, assim, que eu solto toda a minha criatividade, que eu amo fazer. Amo fotografia, então eu sou aquela que acaba sempre levando a máquina fotográfica e vira a fotógrafa atrás do fotógrafo pra tirar as fotos mais naturais e depois todo mundo ama receber. Adoro viajar e desde sempre, aí eu também venho, né, dos meus pais, sempre viajei muito com eles e continuo e adoro fazer, né, minha filha ter as experiências de viagem, conhecer novas culturas. Adoro cozinhar. Eu lembro que uma vez estava morando nos Estados Unidos, eu falei assim, vou fazer esse tal de Thanksgiving aí, vou fazer tudo. E fiz o peru, fiz o purê de pumpkin, de abóbora, fiz o molho de cranberry, fiz a farofa. Aí todo mundo chegou, nossa, Cris, de onde você comprou? Eu falei, não, gente, eu fiz tudo. Como assim você fez tudo? Eu falei, gente, eu adoro cozinhar. Aí todo mundo falou, mas como assim você tá trabalhando enlouquecidamente e ainda você faz isso? Eu falei assim, então, mas eu amo. Então a gente acha tempo e se programa. E acho que por isso eu adoro seriado. Sou aquela que, a forma que às vezes eu tenho pra relaxar, Renato, é sentar e fazer uma maratona de algum seriado que esteja super legal. Não gosto muito daquele que eu tenho que ficar esperando a semana seguinte, aí eu fico meio ansiosa, mas eu gosto muito de às vezes relaxar assistindo o seriado também. É bom porque a gente se parece um pouco, né? E eu gosto muito de fazer essa pergunta, a Cris, que é nova nessa temporada, porque a gente conhece muito o lado profissional, né? Mas olha quanta coisa legal que tem do lado também da pessoa física. Claro que são PJ e PF se misturam, mas saber um pouquinho de quem é a Cris no dia a dia também. Cris, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo e eu gosto sempre também, assim como eu abro com a pergunta de planejamento, eu gosto de fechar com essa pergunta também, né? Você já trouxe vários ao longo do episódio, mas sobrou algum conselho para os nossos ouvintes? Eu acho que o conselho maior que eu dou é abraçar os desafios. Aceitar que, você pode ficar com medo, você pode se questionar, você pode falar assim, não vai dar, mas aceitar que às vezes o desafio tá ali para você ir para uma outra fase ou para uma outra degrau ou para uma outra experiência, que tudo vai em algum momento se juntar, sabe? É tentar não desistir no desafio. E aí acreditar, vir aquela vozinha de trás que vai que dá, que se você quer, se você tem um objetivo, você vai conseguir chegar lá. Eu acho que a gente, às vezes,
para e vai deixar de fazer algumas coisas porque você tem medo do que vai vir. O medo é natural, né? É só se você tiver, se a decisão for fundamentada, se você tiver feito todas as análises e tiver certeza, aceita que o medo vai estar lá e que o desafio vai estar lá, mas abaixa a cabeça que dá certo. Vai que dá. Acho que essa é a palavra maior que eu posso trazer. Inclusive, vai ser o título do nosso episódio. Vai que dá. Vai que dá. Mas posso te falar, não tem melhor exemplo que a tua carreira. O conselho que você traz é a sua carreira. É enfrentar o medo, mas com muita coragem, arriscar, tentar. Se errou, volta atrás, vai, corrige. É isso, vai que dá, né? Fechamos com chave de ouro aqui nosso episódio. Agradecer, Cris, você, olha, que papo bacana. Eu já esperava, mas olha, um papo leve, como a gente gosta, cheio de boas histórias e muito inspiradora. Você com certeza vai inspirar os nossos ouvintes, assim como eu saio inspirado dessa conversa. Então, super obrigado pela generosidade, pelo tempo. Prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço de novo pelo convite, pela oportunidade. Me senti muito lisonjeada e honrada em participar. Obrigada mesmo, Renato. Foi um prazer enorme. E esse episódio foi patrocinado pela Zabo Engenharia, que tem as melhores oportunidades de alto padrão nos Jardins, aqui em São Paulo. Aproveite, porque você merece o melhor. Você merece um Zabo. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.